Você já sentiu que a sua vida se tornou uma sucessão de lembretes? Que horas buscar a criança na escola, as contas para pagar, os boletos, enfim. E a gente vai se dedicando tanto a tudo isso que nós vamos esquecendo da gente mesmo. Então, em decorrência desse automatismo, desse mundo que a gente vive cada vez mais frenético, hoje a gente vai falar sobre o tema do Janeiro Branco. Mas antes de saber mais, roda a vinheta. Olá, meu nome é Franciele Santos, sou psicanalista e fica comigo para você entender como um pequeno pedaço de papel, o post-it, pode te causar ansiedade e como reverter isso. E também como que eu uso isso na clínica, que também pode ser uma ferramenta para ajudar a gente aí na saúde mental. Então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, eu vou trazer o tema, né, do Janeiro Branco de 2026, que é paz, equilíbrio e saúde mental. Para quem não conhece, o Janeiro Branco nasceu em 2014 e a proposta é a gente colocar temas, né, diversos de saúde mental no centro, a gente colocar a nossa mente no centro da nossa vida, né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer é uma pequena contextualização, como sempre. A gente não tem uma definição, vamos dizer assim, totalmente fechada do que seria saúde mental. Mas eu vou trazer para vocês o que Freud, né, o pai da psicanálise, acreditava com relação à saúde mental. Então, você ser saudável não quer dizer que você não vai ter nenhum tipo de sofrimento na sua vida. Eu tenho certeza que é uma condição do ser humano, sim, sofrer. A gente tem sofrimento, a gente tem frustrações, e isso não quer dizer que a gente não deixe de ser saudável mentalmente. Mas para Freud, ter saúde mental é ter a capacidade de amar e a capacidade de trabalhar. Mas eu vou explicar para vocês o que isso realmente significa, porque no senso comum a gente pode pensar, né, o amor como aquele conto de fadas arrebatador e o trabalhar como uma questão de sucesso financeiro, algo mais ou menos nesse sentido, mas não é isso que Freud quis dizer com essa terminologia. Então, o amar, a gente pode dizer que é investir afeto, ter laços reais, e além disso, a gente conseguir suportar as diferenças, que é muito importante, né? Não quer dizer que a gente ama uma pessoa, que essa pessoa não vai ter diferenças com a gente, que ela não vai nos irritar, que ela não vai nos incomodar. Então, tudo isso faz parte desse amor, né? E com relação ao trabalho, é a gente ter justamente uma energia para a gente colocar no mundo de uma forma mais criativa, da gente ter a capacidade de colocar a nossa energia para fazer essa diferença dentro do nosso entorno. Então, não tem nada a ver com a questão financeira quando ele diz essa questão de trabalho. Se eu fosse, talvez, colocar em uma frase, né, o que seria esse trabalho, talvez seria a gente sair de uma paralisia e realmente a gente colocar movimento na nossa vida, né? Então, ter saúde mental não é a falta de problema, mas sim a gente ter recursos, a gente ter ferramentas para lidar com essas questões do nosso dia a dia. Tal como a gente, na análise, a gente constrói essas ferramentas junto com o analista, né? Por isso que é tão importante a gente fazer uma análise, não somente quando tudo está desmoronando, quando a gente está no meio daquele incêndio emocional, vamos dizer assim, mas também quando a gente tem a capacidade realmente de nos centrar e de fazer uma análise, para que quando algo acontecer, a gente ter as ferramentas para lidar de uma forma melhor com aquele sentimento, né? Que seria, vamos dizer assim, uma repetição positiva. A gente não precisa de reinventar a roda todas as vezes que a gente tem algum problema. A gente pode usar, sim, artimanhas, artifícios que vão nos ajudar
a enfrentar esses problemas. Artimanhas que a gente já usou, ferramentas que a gente já usou, que a gente já tem conhecimento. E quanto mais a gente coloca isso em prática, mais fácil no nosso dia a dia vai ficando da gente superar essas adversidades, né? Então, voltando um pouco para a campanha, né? Eles trazem essa questão do post-it e muitas vezes esse post-it pode entregar uma questão de performance, de ter que fazer algo, né? Uma questão que até deixa as pessoas um pouco mais angustiadas, nervosas. Em certo ponto, né? Aqui eu não quero generalizar, porque obviamente também é uma forma de organização, enfim. Mas eles trazem esse elemento como algo que, na nossa vida, a gente quer performar a todo momento e às vezes a gente se sente mal quando a gente para. Quando a gente descansa, né? A gente sente mal quando o nosso corpo pede um descanso, que isso acontece com bastante frequência quando a gente não dá o descanso para ele, né? Então a gente se estressa, a gente fica angustiado, a gente não tem paciência com quem a gente ama. Então, a proposta do Janeiro Branco é justamente isso: olhar para esse automatismo, ter consciência do que a gente está vivendo no dia a dia, né? Elaborar tudo isso para que a gente possa respirar, para que a gente possa ter um equilíbrio, né? Não que a gente consiga viver em equilíbrio 100% das vezes, não é um equilíbrio ideal que eu quero dizer aqui, mas que a gente consiga ter um bem-estar, a gente consegue ter uma qualidade de vida. Então, aqui na clínica, eu quero trazer para você a proposta de que, em vez de usar o post-it para ficar lembrando de coisas externas a você o tempo todo, né? Que você também use esse post-it para transformar dentro de você. Então, eu gosto muito de usar na clínica quando eu tenho alguns pacientes que a gente precisa de desmistificar algumas crenças limitantes. Então, eu gosto que eles escrevam nesse post-it uma nova crença, né? Que vá contra essa crença limitante, por exemplo, e colar num lugar de carinho, num lugar de destaque, para que aquela pessoa consiga olhar e consiga pensar, não, aquela minha crença que eu falava, aquilo que eu pensava, por exemplo, né, eu não sou boa o suficiente, aquilo já não é algo que vá me pertencer, porque eu entendo o porquê que eu acredito que eu não sou boa o suficiente. Eu sei o que aconteceu na minha história para eu ter essa crença limitante. Não é simplesmente também colocar o post-it, escrever eu sou boa o suficiente e tentar usar isso como um mantra para se convencer. Não. É a gente colocar para a gente ver no nosso dia a dia que a gente precisa se comprometer a se mudar por dentro, a se analisar por dentro, entender por que a gente tem determinados comportamentos e o que fazer para que a gente consiga sair desse ciclo de repetições, para que a gente consiga mudar esses comportamentos que tanto nos afligem, que tanto nos afetam, né? Que afetam a nossa saúde mental, que afetam o nosso dia a dia, afetam o nosso trabalho, o nosso relacionamento, as pessoas que estão do nosso lado, né? Então, assim, é, conscientemente, né, eu acho que a gente sabe que a gente tem que parar mesmo, que a gente tem que descansar. Então, se a gente sabe disso, por que a gente se sente culpado quando a gente para? O porquê que a gente vai tanto atrás dessa produtividade tóxica, até mesmo quando a gente tenta nos dar uma pausa, né? Então, assim, às vezes na época da pandemia, eu ouvi pessoas falando, eu não posso fazer, eu não posso ir trabalhar, não tenho muito bem o que fazer, realmente, eu tenho que respeitar, tenho que ficar em casa, mas estou me sentindo culpada. Então era algo externo, né? Era algo que a pessoa nem poderia, naquele momento, fazer algo a respeito do trabalho em si, mas ela se sentia mal de estar em casa, de não estar trabalhando, de não estar sendo produtiva dentro do olhar dela. Ao invés de talvez aproveitar aquele momento para aprender alguma coisa, não somente com relação de trabalho, estudo, não, mas um hobby, fazer alguma coisa bacana que desse
para que ela levasse aquele tempo de isolamento com muito mais leveza, se é essa palavra que eu posso usar, porque foram tempos difíceis, né? Mas que pudesse ser algo muito menos traumático no nosso dia a dia. Bom, mas eu fiz o questionamento e eu acho que eu não trouxe aqui muito bem a resposta. Então, eu vou falar a resposta para você do porquê que a gente coloca essa culpa, né, em cima da gente. Muitas vezes isso é um mecanismo de defesa. É muito mais fácil quando a gente é produtivo o tempo todo, que a gente fica escutando os barulhos externos, né? Usando esse termo como uma metáfora, para não ouvir o nosso interior. Então, se eu paro, se eu relaxo, se eu fico comigo mesma, muitas vezes é muito difícil. Você já sentiu isso? Eu já senti várias vezes a dificuldade de lidar com quem eu sou, a dificuldade de lidar com os meus próprios pensamentos. Então, a gente usa essa produtividade para que a gente não olhe para isso, para que a gente não pense, para que a gente fuja de conflitos, de problemas, das nossas questões, das nossas demandas, mas isso, infelizmente, vai nos adoecendo. É um mecanismo de defesa que a gente acaba usando em demasia, né? Então, vamos tirar um tempo para olhar para a gente com mais autocompaixão, né? Com mais carinho. Eu sempre falo para as minhas pacientes assim: como que você falaria para uma amiga sua que estivesse passando pela mesma situação que você? Então, quando ela pensa em uma amiga, né, para dar um conselho, para falar alguma palavra, é um gesto tão carinhoso, geralmente, né? É um conselho tão bacana. Ela entende o lado daquela amiga, mas quando ela olha para dentro de si mesma, ela é tão carrasca, é, ela é tão injusta, até, né? Com tudo, com a história de vida, com as coisas que ela está passando. Então, assim. Essa é a minha proposta, né? Se olhe com carinho, se olhe com compaixão. Eu acho que isso é importante em diversas esferas da nossa vida. Isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na nossa cabeça. Não, pelo amor de Deus, não é isso, né? Se a gente vê que a gente errou, que a gente fez alguma coisa, é claro, a gente tem que tentar se desenvolver como ser humano. Mas é a gente não se julgar por causa disso. Porque quanto mais a gente tenta se julgar, mais a gente vai sofrer com isso e menos a gente vai ter essas ferramentas que eu falei no início para a gente conseguir se desenvolver como ser humano, né? Então, você também pode escrever esse post-it para escrever um limite seu, para escrever o seu sentimento. É importante você entender o que você sente, é importante você nomear o que você sente. Então, eu vou dar o meu exemplo, que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Então, se eu tento controlar a ansiedade, se eu tento falar, não, não vou ficar ansiosa de jeito nenhum, tal, tal, a ansiedade ela vai aumentando. Então, às vezes eu tenho que parar e falar, meu bem, venha, me abrace, tô aqui, eu tô ansiosa mesmo, eu preciso entender, eu preciso nomear, eu preciso ver que gatilho que fez a minha ansiedade vir. E muitas vezes, ao você permitir que ao você entender que essa ansiedade muitas vezes faz parte também de quem você é, ela vai diminuindo. Muitas vezes eu consegui sair assim, eu percebi que eu ia entrar numa crise de ansiedade tem muito tempo, sabe? Que eu não tô tendo justamente por isso. Porque eu começava a perceber que tinha alguma coisa errada. Aí antes de eu tentar ficar fugindo daquela crise, eu falei, não, então vem cá. Vamos conversar olho no olho. Eu e a minha ansiedade, né? Por que que eu tô ansiosa? Em vez de fugir, vamos nos olhar aqui. Em vez de ter medo de você, eu vou te encarar face a face. E muitas vezes ansiedade não, né? Essa crise de ansiedade, ela te deixa ali um pouquinho de lado. E antes da gente continuar aqui com o nosso conteúdo, eu só quero pedir para que você já se inscreva no canal, já curta, ative o sininho, que é muito importante para eu continuar com esse trabalho, tá bom? Também comenta aqui no vídeo o que vocês querem ver agora nessa nova fase, né, do nosso canal. Então é importante vocês me darem esse feedback para que eu possa me aprimorar e trazer vídeos que façam sentido para vocês, tá bom? Então tá, vamos voltar para o nosso vídeo agora. Então, eu só quero salientar aqui que saúde mental não é ausência de problemas.
é presença de si mesmo dentro desses problemas, dentro dessas demandas. Então, o post-it, né, essa campanha de 2026 do Janeiro Branco, a proposta é justamente essa: troque o automático pela consciência, né? E assim, eu acho que numa visão mais terapêutica, mais psicanalista, seria trocar a falta de consciência, né, que seria esse automatismo de eu não colocar as questões dentro da minha consciência, por uma elaboração. Então a gente precisa se analisar, elaborar, a gente precisa passar por esse processo, que às vezes essa palavra ela é um pouco enjoadinha de se ouvir, tem pessoas que não gostam de, tipo, esse processo, essa coisa de processo, né, esse imediatismo, mas é justamente isso também que a campanha quer dizer, né? A gente precisa de passar por esse processo, a gente precisa desse tempo para que a gente tenha saúde mental, um tempo para que a gente passe com nós mesmos, com a nossa família, que a gente tenha ali um tempo de qualidade, né? E junto com isso vem a terapia. Não é luxo fazer terapia. Terapia é essencial para que a gente se sinta bem, para que a gente tenha qualidade de vida, né? Então, do que adianta às vezes a gente ter aquele dinheiro do bolso ali que sobra da gente não estar fazendo a terapia, que é um investimento na realidade, não é um gasto, e a gente não ter energia psíquica, a gente não ter libido para viver a vida, né? Para transformar toda essa energia em movimento, em algo criativo. Então eu te convido para conhecer a proposta da psicanálise, né? Como que a gente trabalha. Então, assim, deita no meu divã, que vocês estão no meu divã todas as terças-feiras ou nos dias que vocês estão assistindo, né? Mas venha conhecer um pouquinho mais como que funciona. Eu tenho certeza que vai ajudar no seu dia a dia, na sua qualidade de vida e também nos seus relacionamentos, tá bom? Então, eu já quero partir um pouquinho aqui para a conclusão do nosso vídeo, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o site do Janeiro Branco, porque é muito importante que vocês vão lá, que vocês entendam esse movimento. Vocês também podem fazer doações através do Pix, contribuir com eles, né, com o Instituto. Vocês podem comprar camisetas, vocês podem também ser um mobilizador dessa campanha. Então, eles também têm panfletos, enfim, diversos materiais para que você, mesmo você não sendo da área da saúde, para que você promova uma campanha tão bonita e tão importante que a gente realmente coloque em prática no nosso dia a dia e mostre para as outras pessoas como que é importante a saúde mental, né? Então a gente está iniciando o ano, inclusive eu fiz um vídeo aqui pro ano novo, vou deixar aqui no card, apesar de já ter passado aí a virada do ano, eu acho que ele é importante para qualquer época, porque como eu falei lá, né? O início do ano tem que se dar dentro da gente. Então, às vezes, a gente pode começar o início do ano no meio do ano. Enfim, o que importa é a gente começar dentro da gente, né? Não na mudança do calendário, tá certo? Então é isso, gente. Eu queria deixar aqui para vocês uma mensagem de não se abandonem, não se deixem de lado. É importante a gente cuidar das outras pessoas, mas também é muito importante a gente cuidar de nós mesmos, tá? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu e-book Quem Eu Sou Além do Outro. É um livro voltado para as mulheres, para a autoestima feminina, para a gente entender por que a gente repete determinados padrões. Lá também tem alguns exercícios, algumas reflexões que eu acho que vai ser muito importante para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Se inscreva aqui no nosso canal, comenta, compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa de ouvir esse vídeo e até a próxima terça-feira que vem. Tchau!